continuidade à nossa oficina Contando para Contadores. Esse projeto que foi selecionado a partir da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura da cidade de Navegantes. Ontem, que foi a primeira oficina, a gente falou sobre a importância do ler, o poder da escuta, quais as habilidades são importantes para contar história. Citei alguns exemplos, mandei alguns artigos para vocês, vídeos, para que vocês possam dar uma olhada. São suportes, né, para essa aula. Enfim, todas as minhas falas, elas são baseadas em cima de artigo, em cima daquilo que eu acredito e daquilo que eu pratico, né? Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. E como eu disse lá no primeiro dia da formação, eu vou trazer para vocês a minha vivência enquanto professora, contadora de histórias, enquanto narradora de histórias e produtora cultural. O que funciona para mim, o que dá certo para mim. E vou trazer alguns vídeos também que vai abordar alguns contos, né? São pessoas que eu gosto de ver contando. Ontem a gente falou também sobre politicamente correto. Falamos sobre os contos de fadas, como eles são importantes para as nossas crianças. E a gente vai continuar com os contos de fadas e depois a gente vai passar para as fábulas. Eu adorei o pessoal que mandou o vídeo, que se dispôs realmente a fazer as atividades. Eu acho que é isso aí. Eu sinto que tem muita gente ainda que está meio envergonhado, né? Mas o bom disso tudo é que eu pude avaliar. Vi também que tem pessoas ali no grupo que já fazem, né, da arte narrativa a sua profissão, já trabalham, já atuam desde 2014, tem professores de educação infantil, enfim, eu espero poder contribuir, né, para esse trabalho de vocês. E agora eu vou começar a falar, antes de a gente entrar nas fábulas, sobre o diminutivo. Eu vou pedir depois para a Ângela colocar aí no chat algumas reportagens que falam sobre esse sufixo, que serve para expressar carinho, delicadeza, amorosidade, né? Quando a gente chama alguém de amorzinho, de mãezinha, mas também serve para demonstrar desdém, ironia, desprezo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acredito que a história, que a nossa história de vida, que é a primeira história que a gente conhece, ou deveria conhecer, ela é muito importante, é muito grande. E todas as histórias têm um poder muito grande de emocionar, né? De curar, para que a gente comece, mesmo que a gente vá falar com crianças do maternal ou da educação infantil, eu vou contar para vocês uma historinha. Não. Eu vou contar para vocês uma história curta. Por quê? Tem muitos pais que eles acabam fazendo um comparativo nesse desdém. Essa aqui é a professora que conta historinha para minha filha. Como se o ato de contar história fosse qualquer coisa. E não é. O ato de contar histórias é um momento único na vida das nossas crianças. Então, quando formos contar uma história, por mais curta que ela seja, não devemos usar esse sufixo. O brasileiro tem uma mania de usar tudo no diminutivo, né? Cervejinha, mãezinha. Hoje vou receber uma mãezinha aqui no colégio. Não, vou receber uma mãe.
e para que isso não atrapalhe. Esse é o meu posicionamento com tudo que eu leio, com tudo que eu aprendi e com tudo que eu acredito. Então, quando começarem uma história, que forem falar com uma criança, não menospreze a capacidade da criança em interpretar aquilo que vocês estão falando. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Certa vez eu fui dar uma workshop em uma oficina e foi me mandado alguns vídeos e tinha uma contadora de histórias que eu gostava muito da narrativa dela, mas ela sempre começava: olá, hoje eu vou contar uma historinha para vocês. E não era uma historinha, era uma história até mesmo bem comprida, mas era um hábito que ela nunca tinha se dado conta, porque muitas vezes isso vem da nossa infância. Tem uma série na BBC Travel, que explora encontros com idiomas e como eles são refletidos em um lugar e em pessoas e na cultura. Porque, para algumas pessoas, é um hábito dos brasileiros falarem coisa no diminutivo, e isso vem da infância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu, avaliando o vídeo dela, eu fiz essa colocação, mandei algumas reportagens que falam, alguns vídeos que falam sobre isso, e ela disse: puxa, professora Andréia, eu nunca tinha me dado conta. E ela foi reavaliar os vídeos, ela tinha um canal com uma série de vídeos, e ela disse: é sempre assim, né? Eu venho tratando a história dessa forma há muito tempo. E isso está me incomodando, o que eu faço? Eu digo: não, deixa lá, né? E ela passou a mudar a forma de apresentar a história. A história ela é muito grandiosa, ela tem um poder muito grande para a gente diminuir ela. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. E a gente vai dar continuidade a falar sobre os contos de fadas. A mensagem é sempre tranquilizadora quando a gente conta um conto de fadas. Através do conto de fadas, é possível reorganizar um mundo de desordem. Quando você conta um conto de fadas para a criança, a vida dela, às vezes, pode não tá lá das boas. Pode estar uma desordem, a mãe num trabalho novo, o pai sem dar atenção. Só que, através do conto de fadas, ela entende que existe uma saída para a angústia, para o desamparo, apesar das aventuras inquietarem o leitor. Muitas vezes, quando a criança ouve um conto de fadas, né, aquela tristeza, porque ela passa pelo monte de situações, monte de obstáculos, até terminar no "e foram felizes para sempre". Então, é muito necessário que a gente conte contos de fadas para as crianças, porque é através deles que eles entendem que, apesar de toda dificuldade, tudo vai dar certo no final, mesmo que não dê. Essa esperança é o que move a criança, é o que faz com que o olhinho dela brilhe. Então, que a gente possa continuar contando contos de fadas, porque eles são fundamental para a criança entender isso, esses desafios. Os contos de fadas, eles começaram, até então, existia só as fábulas. Tudo era fábula. Quem trouxe as fábulas foi Esopo. E depois, La Fontaine. Então, o pai é considerado o pai da literatura e o pai das fábulas é ele, Charles Perrault. Deixa eu pegar o livro para mostrar para vocês. Aqui, depois eu coloco lá no grupo, tá? Charles Perrault, ele é considerado
o pai dos contos de fadas, o pai da literatura. Ele nasceu no século XVII, em Paris, e ele estabeleceu as bases para esse novo gênero literário, que são os contos de fadas. Entre Charles Perrault, tem Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, né? Que é no qual eu sou extremamente apaixonada. Tem outros também, Carlo Collodi, que é o pai do Pinóquio. E é engraçado, porque quando as crianças conhecem a versão da Cinderela, dos Irmãos Grimm, elas dizem assim, prof, mas essa versão do Charles Perrault não é igual à versão dos Irmãos Grimm. Eles têm a versão dos Irmãos Grimm como as originais, como as verdadeiras, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Charles Perrault escreveu, e Irmãos Grimm também escreveu. Um, né, na França, em Paris, e outro na Alemanha. E ficou uma disputa, né? Quem era o autor de Chapeuzinho Vermelho, sabendo que eram contos compilados, ouvidos, né, no meio da população, no meio do povo, e reescritos. Então, a gente tem uma vasta gama de contos de fadas, e que muitas vezes caiu em desuso. Hoje em dia, tem várias versões novas, esses escritores estão trazendo várias versões desses contos de fadas, né? Tem Chapeuzinho Amarelo, tem até As Princesas Soltam Pum, enfim, tanto os filmes estão trazendo essa nova roupagem dos contos de fadas, como esses novos escritores. Eu, por tudo que eu estudei, eu gosto de todos os gêneros, mas gosto muito dos contos de fadas tradicionais, esses trazidos por Charles Perrault, pelos Irmãos Grimm e por Hans Christian Andersen, dinamarquês. Então, a gente tem uma vasta, né, pesquisa em cima disso, que a gente pode... Tem vários. Normalmente, a gente fica sempre com Cinderela, né, Chapeuzinho Vermelho, mas tem muita coisa nesse universo de contos de fadas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as fábulas. Como eu falei, o precursor das fábulas foi Esopo. Esopo nasceu na Grécia entre 200... Deixa eu ver aqui, só para não falar besteira para vocês. Entre 620 a.C. Ele foi um escravo e ele começou a se mostrar no meio de outros escravos. Ele era um cara muito inteligente. E ele contava essas fábulas para ensinar os outros escravos sobre a situação que eles estavam passando. Não se sabe ao certo se ele viveu em Frígia ou em Atenas. Muita pouca coisa se sabe ao certo de Esopo. Só se sabe que ele foi comprado por Játmo, de Samos, e ele ficou tão encantado com as fábulas que ele contava que ele deu liberdade ao Esopo. E que depois de muito tempo ele viajou a Grécia inteira recontando essas fábulas e foi morto na ilha de Delfos. Só que o engraçado é que depois de muito tempo nasce Jean de La Fontaine e compila, ouve essas fábulas de Esopo e faz uma adaptação das fábulas de Esopo e cria novas fábulas. Mas o bonito de se ver é que Jean de La Fontaine ele faz uma reverência ao Esopo como o pai das fábulas, mesmo não tendo nenhum registro referente a isso. Então, a importância de quando a gente for contar uma história com um autor vivo, né,
que a gente respeite, seja música, seja história, que a gente passe as referências. Como eu falei ontem, lá no começo, a gente vive em tempos sombrios. Então, existe muita contradição em relação ao escritor e à editora, que não querem que conte contos de tal autor, e a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente trabalha isso dentro de forma em sala de aula, é uma coisa. Mas quando a gente usa essas histórias de autores vivos, né, e presentes na nossa literatura, ou a gente pede permissão por escrito para essas pessoas, e eles autorizam ou não, ou a gente parte para um outro campo, que é usar os contos de fadas, né, ou de autores que a gente conhece, que a gente tem amizade, tem muita coisa boa no mercado. Jonas Ribeiro, para quem não conhece, é um escritor maravilhoso, de uma generosidade ímpar. Os livros dele são ótimos. E tantos outros, né? Que quando você vai pedir para usar história num espetáculo, que é diferente de usar em sala de aula, normalmente você é pago, né? Por aquele espetáculo, tem autor que até deixa, mas você tem que dar uma porcentagem daquele espetáculo para ele. Então, é um acordo que você faz. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu penso assim, eu estou lançando agora Animais em Revolto, e feliz da vida aquele que pode contar e recontar, usem e abusem. Eu acho que as histórias elas foram feitas para isso, né? Imagina se Monteiro Lobato, que abriu uma editora no Brasil, porque na época deles os livros eram importados, pensasse dessa forma, né? Não tivesse esse olhar para a criança, para tornar o Brasil um país de leitores. Muita coisa boa a gente já teve e acabou caindo em desuso, como foi o Proler, até mesmo eu vi uma fala que ela fala do Gregório, do Francisco Gregório Filho. Eu amo os contos populares na qual ele escreveu, ele é generosíssimo. Eu não sei se eu já passei para vocês, eu faço parte da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, e atualmente eu sou a vice-presidente. E o Francisco Gregório faz parte da academia também. Eu conheço ele há muito tempo, e já trouxe o Francisco Gregório em Navegantes, né, no FENACONTE, que é o Festival de Contadores de Histórias de Navegantes, e a gente tem um respeito e um carinho muito grande um pelo outro. Eu sou uma fã do Francisco Gregório, não sei se vocês já o conhecem, e eu gosto muito das histórias dele, dos contos populares. E é engraçado que Francisco é do Acre, é acreano, né? E tem uma história dele que eu ouvi a minha avó contar. E eu acabei, né, como eu falei para vocês, acabou se perdendo na minha memória. E quando eu vi esse conto dele, que ele ouviu, se eu não me engano, aos 5 anos, de um vendedor de leite, me fez ativar a minha memória. E eu recontei até numa live que eu fiz, e ele assistiu, e ele gostou muito. Então, esses contos populares brasileiros é muito bom, porque a gente é o conto de boca, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, eu indico muito esses contos, né? E não tem como falar em contos tradicionais brasileiros sem falar em Luiz da Câmara Cascudo. Amo, né? Então, a gente tem que ver um outro viés, ir para um outro caminho. Ah, não dá por aqui, não posso contar os contos dessa autora, porque a editora não quer. O importante é que a gente conte, mas que a gente entenda e tenha essa responsabilidade, né? De deixar o link para a pessoa acessar, de falar o nome, porque é tão bom quando a gente vê algo que dá certo com um contador
e eu faço essa adaptação, eu não estou falando de plágio e nem de copiar nada de ninguém. Até mesmo que quando eu me descubro como contador de histórias, eu trago a minha origem, né? Mas tem coisa que dá muito certo. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de música, tanto antes, quanto no meio, quanto depois. E eu copio muito essas músicas. Eu ouço muito o Grupo Tri, e eles têm umas músicas muito legais, muito bacanas. Então, trazer essas referências, né? Junta com as cantigas, faz um embolado, e tudo dá certo. Mas que a gente possa citar sempre o autor, ou seja da cantiga, seja da música, seja do fantoche. Eu fiz uma oficina com fulano de tal e eu aprendi a fazer um fantoche e eu criei um fantoche. Sim, você criou um fantoche a partir da oficina. Então, dê referências, né? Esse fantoche eu aprendi com o fulano de tal, na oficina que eu fiz. Eu acho que a generosidade é isso. É a gente mostrar o trabalho daquele que dá certo. E deu tão certo que, né, eu trouxe para a minha vivência, trouxe para a sala de aula com as minhas crianças. Foi o caso da história que eu falei para vocês, que eu falei ontem, dos bonecos, do grande rabanete da Tatiane Belink, né? Eu vou mostrar para vocês. Os bonequinhos feitos de feltro, que a minha amada amiga Ivani Magalhães, numa oficina que eu fiz com ela, trouxe essa história onde é um conto, é uma história acumulativa, né? Um conto de repetição, aonde a gente vai trazendo toda a história. Esse é o rabanete, né? Traz o vô, depois a avó. Então, eu posso soltar a minha mão, porque ele fica preso, e eu vou trazendo os outros personagens da história. Estão vendo? E isso aqui é mágico para a criança. Esse trabalhar, esse cantar, isso dá muito certo. Então, trazer essas referências, né? Porque a história começa com um rabanete na terra. O vô tenta tirar o rabanete, né? E não consegue. Puxa que puxa. Aí você pede para que as crianças te ajudem a puxar. Vocês puxam daí que eu puxo de cá. Puxa que puxa. Puxa que puxa. Saiu. Aí eles vão dizer, não. Então, a gente vai dando continuidade. Essa interação. Quando eu, tanto com adolescentes quanto adultos, eu acredito que funciona. Essa interação entre o ouvinte e o narrador. Você ouve a plateia e a plateia responde. O Gregório trabalha muito assim. Ele traz músicas, ele trabalha com esse formato de interação. Kiara Terra também trabalha dessa forma. Eu sempre fui assim, né? E eu ouvi uma vez dizendo, não, lá no começo, fazem 10 anos que eu trabalho com contação de histórias, esse ano fez 10 anos, e lá no começo, quando eu comecei, eu já trabalhava assim, porque aquela voz de escuta, né? Eu falo, eu escuto, o ouvinte fala e responde, né? Seja uma música, eu ensino eles durante a narrativa uma música, e eu ouvi de alguém que me podou. Disse, não, você não pode fazer isso, né? Isso não funciona. Isso vai acabar fazendo com que a criança se disperse. E não. Por isso que eu disse que você tem que saber dosar, você tem que saber levar, você tem que saber entrar com a música, né? Usando como um recurso no momento certo. E as coisas dão muito certo. Então, como eu falei ontem, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que funciona para você, você faz desse jeito, que eu não faço, mas que dá certo, ótimo, continua usando. Eu não posso podar um narrador se aquele é o jeito dele.
E, conforme o tempo foi passando, eu fui assistindo outros grandes narradores e eu pensei, puxa, mas está aí, né? Essa interação que eu uso realmente é por aí, porque a criança ela se sente parte da história, o adulto ele se sente parte da história que você está contando, e isso é mágico. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, né? Claro que aqui é difícil, porque essa interação com vocês abre, pode dar uma microfonia, mas eu trabalho dessa forma. Eu canto um pedaço, eu vou fechar hoje com um conto popular, A Sopa de Pedra, acredito que vocês conheçam, né? Ou A Sopa Supimpa, que é como traz o Grupo Tri, e eu trabalho o tempo todo, e é muito legal que quando as crianças saem do espetáculo, eles saem cantando, e pode passar algum tempo, quando você reencontrar eles, eles vão saber a música, porque fica gravado. Então, eu uso muito musicalização dentro das minhas aulas, dentro dos meus espetáculos, e essa forma de interação. Para muitos é novo esse formato. Por quê? Porque a gente conhecia, a gente vem daqueles contadores tradicionais, da avó, né? Só que a gente esquece que as avós, elas também traziam as cantigas, as músicas, e isso acabou se perdendo, então caiu-se no esquecimento. Eu falo isso, mais uma vez, por experiência própria. Eu já fui fazer uma festa de aniversário, aonde eu perguntei para a mãe, eu tenho tudo, eu tenho caixa de som, eu tenho isso. Não precisa, eu também tenho. Ok. Então, eu tenho tudo, não precisa trazer nada. Ok. Cheguei lá, a música que ela tinha era rock, porque além da contação de histórias, eu trabalho também com brincadeiras cantadas. Então, como é que tu vai trabalhar uma dança da cadeira, né, com uma música pesada? Aí, tudo bem. Não deu. Aí eu olhei para as crianças e disse assim, vamos cantar uma cantiga? Eram em torno de 25 crianças nesse aniversário. Cantiga? Eu me senti falando com extraterrestre, como se eu fosse de um outro planeta. Nenhuma criança dali sabia uma cantiga. Eu saí dali muito triste, mas eu cantei e a gente brincou. Mas eu fiquei pensando, enquanto professora, enquanto pedagoga, enquanto ser humano construído de histórias e de cantigas, o que os professores estão fazendo dentro de sala de aula com essas crianças? Eu gosto tanto quando eu passo por uma sala e na hora de servir a refeição, se canta uma música, se prepara aquele momento. Lembra ontem que eu falei, né, no ambiente que precisa ser preparado para receber aquela criança, que é um momento sagrado. A música também precisa ser preparada de acordo com aquela história. Então, eu faço um misto de música. Nessa história do Gregório, nesse conto popular, eu uso uma música que não é uma cantiga, mas eu trago. Numa outra história, eu também trago uma música e eu vou adaptando. Por exemplo, tem uma história que o nome da personagem é Bela e ela tem que andar, tem que percorrer um grande percurso com uma lata d'água na cabeça. Então eu canto, lata d'água na cabeça, lá vai a Bela, como princesa, anda e não se cansa, pois ela leva uma esperança, lá vai a Bela. Então eu trago essas músicas e as crianças cantam, e os adultos lembram, né, dessas cantigas, dessas músicas antigas. E isso é muito legal. Então, eu faço essas adaptações de acordo com as histórias que eu vou contando, aonde entra, né? Então, se eu contasse uma história e o nome da personagem fosse Maria, eu poderia incluir, né,
lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Enfim, e continuar usando o nome que a canção traz, ou fazer essas adaptações. Eu acho que não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de abrir em relação às cantigas, ao começo das histórias, ao fechamento das histórias. É muito importante esse processo de abertura de uma história e do fechamento da mesma. É muito importante. Então, tem várias formas de eu abrir uma história. Chamei a história e a história chegou, chamei a história e a história chegou, enfim. Tem várias formas de eu abrir uma sessão ou uma aula onde eu vou começar o momento da história. Mas é importante eu fechar. Eu posso fechar com a mesma música, né, que eu abri, com uma cantiga, e eu encerro, ou encerro com uma frase. Vitória, vitória, e acabou a história, e foram felizes para sempre, né? Bendito e louvado este conto acabado. Tem várias formas de eu terminar uma história. O Vitória, Vitória, e acabou a história, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O que vocês acham? Por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fecha uma história com Vitória, Vitória, e acabou a história? Nem sempre o mocinho ganha, né? Se você fala vitória, vitória, acaba dizendo para a criança que o errado é o certo, né? Mais ou menos. É porque tem muita criança com em nome outra coisa. Ah, tá. Pode falar. Pode falar. Porque quando você fala vitória, vitória, acabou a história, me deu a ideia assim, ainda bem que acabou. Né? Como se não tivesse gostado da história, não sei. O que me passou na cabeça na hora que você falou, tá? Não, eu falo assim, eu toda a vida usei durante um bom tempo esse Vitória, Vitória, e acabou-se a história. Até que uma vez, uma aluna minha, no final, eu estava saindo, e ela falou assim, prof, não tem outro jeito de terminar a história? Aí eu me toquei, que o nome dela era Vitória, né? E que ela não se sentia bem com aquela, da forma que eu terminava, como quem diz, né? A vitória chegou, a história acabou. Entendeu? Então, ela se sentia culpada, né? De uma certa forma, porque toda vez que eu anunciava o nome dela, algo que era bom para ela, acabava. Aí eu comecei a pensar. E outras vezes que eu vi contadores também em oficina, de professores que usava, também foram chamadas atenções por crianças que tinham esse nome, né, Vitória. Então, para elas não soa bem, de alguma forma. Então, a gente tem que procurar entender esse processo da criança, de que forma aquilo chega para ela e respeitar. E isso a gente só vai aprendendo com o tempo. É por isso que eu disse para vocês que muita coisa a gente aprende com os livros, muita coisa a gente aprende nas oficinas, mas muita coisa a gente aprende praticando. E a gente vai vendo que dá certo e vai vendo aonde deve mudar, e a gente tem que ir, né, se situando, fazendo com que aquele momento realmente seja prazeroso e que a criança não fique ali, tomara que ela não fale, tomara que ela não fale, tomara que ela não use, né, esse fechamento. Então, é por aí. Eu digo que a gente deva usar as fábulas. E eu trago isso para vocês porque nessa Histórias Animais em Revolto, no começo, quando eu comecei a escrever, ela seria uma fábula, mas ela começou a crescer. Então, ela deixou de ser uma fábula porque eu coloquei o bicho-homem na história. Vocês sabem que as fábulas são narrativas curtas, aonde elas trazem uma lição de moral. Sempre fecha com uma lição de moral, né? Charles Perrault, ele usa 2 lições de moral na fábula dele. 2. Esopo e Jean de La Fontaine, uma só. Então, um tempo atrás, caiu-se em debate, em discussão com os grandes escritores, os grandes pensadores,
sobre as morais contidas nas fábulas, que para uns poda um pouco a criança de tirar as suas conclusões com aquela história. Fecha. E eu pensei, analisei, depende da forma que você trabalha. Porque as fábulas, elas foram criadas com esse intuito, de educar. E se você poda isso, se você tira isso, é como se perdesse a estrutura de uma fábula. E isso não é legal. Então, eu respeito a forma de cada um pensar, porque quando você trabalha com o quarto, com o quinto ano, e você já trabalha as fábulas e as morais contidas nelas, você, no final, quando você... porque eles ficam esperando, tá? Vocês falarem a moral, quando eles estão acostumados já. Então, você propõe a eles, que moral vocês dariam para essa fábula? E eles vão começar a se situar e vão começar a falar. Quem tudo quer, tudo perde. Água bate em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles vão começar eles vão trazendo as morais. E isso é muito legal, porque daí vocês vão trabalhando, vocês vão conversando, vocês vão ampliando esse repertório daquela criança. Sabe? E não perde a característica da fábula. Eu lembro que quando eu estava em processo de fazer a fábula, eu pedi para que o mestre Gregório avaliasse. E ele me deu uma sugestão para que eu tirasse a moral da minha história. E eu fiquei naquele processo de digerir aquilo. Quando eu percebi, né, que a minha história ela deixou de ser uma fábula, porque eu trouxe o bicho-homem para dentro dela. Vocês sabem que a fábula é uma narrativa curta, onde os animais conversam, têm características humanas. Então, aí alguém pode me perguntar, mas, Andréia, por que em algumas fábulas, né, como as fábulas de La Fontaine, as duas panelas vêm como uma fábula, tem moral? Porque, naquela época, o único gênero literário conhecido era a fábula. Então, estava tudo dentro de um pacote só. Vocês conseguiram entender? Depois, com o nascimento, né, de outros escritores, começou a compreender e trazer outros gêneros literários. Então, começou a ter uma classificação. Os gêneros folclore, né, os contos de riso, contos de assombração, contos de fada, o que realmente caracterizava uma fábula, para que a gente possa entender e não coloque tudo dentro do mesmo contexto. Eu falo isso porque já foi o questionamento de algumas crianças, quando pegaram alguns exemplares na biblioteca e vieram, mas, professora, as duas panelas têm uma moral, mas ela é uma fábula? E daí a gente precisa explicar. Eu gostaria de perguntar se vocês sabem por que nem todos os contos de fadas existem fadas. Vocês sabem? Iriam me falar? Quem gostaria de falar? Gente, a gente está aqui para errar e para acertar, hein? Fiquem bem à vontade. Por que vocês acham? Eu nunca pensei nisso, não. Nunca pensou? Não. Vamos lá. Então, vamos pensar agora um pouquinho. Por que vocês acham que nem todos os contos de fadas têm fadas? Porque a palavra fada, ela vem do latim e ela significa fato, destino. É por isso que nem todos os contos de fadas têm fadas, tá? Então, o personagem principal, ele tem um destino, ele tem uma trajetória,
Acontece algo de fato que vai mudar a vida dele. Ele sofre, 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 né? E, de repente, acontece alguma coisa, ou ele acha uma moeda de ouro, né? Alguma coisa que dá essa reviravolta na vida dele. Então, é uma fase de transformar, de passar. Por isso que os contos de fadas e a sorte, que eu fiz uma pós-graduação nessa área e eu sabia, porque uma vez, acreditem vocês, um aluno do 5º ano veio me questionando, veio com esse questionamento que eu trouxe para vocês. Mas, professor André, me diz uma coisa, eu tive analisando, bem assim, tá? É assim que eles falam. Eu tive analisando, mas nem todos os contos de fada têm fada. João e Maria, não tem fada. Chapeuzinho Vermelho, não tem fada. Né? Aí eu olhei para ele, mas Pinóquio tem. Cinderela também tem. E a gente começou a rir. Aí eu fui explicar para ele, porque a palavra fada vem do latim e significa fato, destino, acontecimento. E é por isso. Então, a gente pensa que é algo insignificante, mas não é. São coisas que a gente deve saber, né? Que a gente deve saber. Então, como eu falei, as fábulas é uma composição narrativa em que os personagens são animais e que apresentam características humanas, principalmente a fala. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz sempre um ensinamento, uma analogia com o cotidiano. É um texto de narrativa breve que transmite uma lição de moral. Então, tem as fábulas de Esopo, que foi o pai, né? Mas que não colocou nada no papel, mas como ele contou e contou e contou e contou e viajou, né, para muitos lugares contando essas fábulas, o povo gravou e foi passando de geração em geração, até que La Fontaine ouviu e começou a reescrever. Ouvir o povo e reescrever essas fábulas. Eu gosto muito, tá, de trabalhar com as fábulas. As crianças menores adoram histórias de animais. Elas se identificam, né, com a formiguinha, com a cigarra e com a cigarra e com a formiga. E é legal porque Monteiro Lobato ele traz um outro olhar para a fábula da cigarra e da formiga, né? Porque o primeiro olhar é que a cigarra só queria cantar, era preguiçosa, enquanto a formiga trabalhava, a cigarra só vivia cantando. E, por ela querer o prazer e não o dever, ela deveria, né, morrer congelada quando ela foi pedir abrigo na casa da formiga. E Monteiro Lobato vem e pensa, puxa, não, eu não gosto desse final. E se deu o direito de, na hora que a cigarra bate na porta pedindo abrigo, a formiga diz, entre, minha amiga, pois aqui você é bem-vinda. Aqui você alegrará com sua cantoria os nossos dias de inverno. Entre. E depois ele fala, né, que graças aos músicos, aos poetas, que trazem essa cantoria para as nossas vidas. E é muito legal, porque quando eu trago, sempre que eu trago, seja em um espetáculo, seja dentro de sala de aula, esse olhar de Monteiro Lobato para a classe artística, para essa simples cigarra que toca, né? E que muita gente vê a cigarra como uma vagabunda, né? Alguém que anda pelo mundo sem fazer nada, menosprezando a classe artística, aos músicos. Eu sempre trago o Monteiro Lobato. Então, eu conto até a parte aonde ela bate com a porta na cara da cigarra, morra congelada. Aí as crianças ficam olhando, mas eu continuo. O que La Fontaine não sabia
e nem Esopo, é que Monteiro Lobato ouviu a história e trouxe uma versão diferente. Aí eu trago a história de Monteiro Lobato. Então, elas ficam com as duas versões. Não existe o certo e nem o errado. É importante que ela... Oi? Pode interromper? Pode. Tá. Isso que você falou aí agora é uma coisa que eu questiono. Os contos de fada, muitas vezes, têm essa moral mais do certo e do errado, né? Então, assim, se não trabalha, não come, né? Uhum. Esse lado, e aí é o que você fez, que você comentou aí, né? Do Monteiro Lobato. Eu já ouvi críticas em relação a isso né, dessa nova versão dos contos. E eu não vejo problema nisso, né? Eu acho que são versões, né? O que você pensa em relação a isso, né? Já que você está colocando essa questão do Monteiro Lobato, eu queria que você falasse mais sobre isso, tá? Olha, eu gosto de Monteiro Lobato, eu estudei muito, colocou os contos de fadas, não, as fábulas, né? Você está falando das fábulas, né? Estou te falando essa questão de trazer uma nova versão e tirando esse lado moral do certo e do errado, do não trabalho. Eu penso que descaracteriza a fábula. Você está entendendo? Porque a fábula tem uma característica, que é um conto de narrativa curta, onde os animais conversam entre si e trazem uma moral. Ponto. A forma que você vai trabalhar isso com a criança, aí você escolhe. Eu faço as crianças pensarem, mesmo trazendo uma moral. Eu pergunto para eles, quando na moral, por exemplo, do asno em pele de leão, a moral é a seguinte: quem quiser fingir ser o que não é, deve prestar atenção aos detalhes. Então, eu questiono, vocês acham que essa moral cabe nos dias de hoje? O que vocês acham? Qual outra moral a gente poderia usar? Então, eu particularmente, respeito a opinião das outras pessoas, mas quando vou contar uma fábula, eu vou trabalhar uma fábula, eu trago a moral. Eu trago a moral. Entendeu? É o meu ponto de vista. Né? É o que eu te falo. Em relação a Monteiro Lobato, por ele ser um escravocrata, por ele ser isso ou aquilo, eu procuro sempre ver o quanto ele foi importante dentro da literatura brasileira, o quanto ele fez bem às nossas crianças. Quem já não? Quem já não? Né? Imagina naquela época, se hoje a gente ainda vive num país preconceituoso, machista, imagina na época de Monteiro Lobato. Então, eu acho que como eu falei, a gente vive numa era muito difícil de se trabalhar contos do folclore brasileiro. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve. Eu, em conversa com um amigo meu, ele começou a falar que ele não podia mais contar histórias de Saci, porque tinha uma moça que ela disse que se contasse histórias de Saci, estava ofendendo ela, porque ela era negra e todo negro, né, era uma pessoa ruim, porque o Saci é um menino negro. Então, ele ligou para mim desesperado. Ele disse: André, e agora? O que eu faço? Entendeu? Então, as pessoas chegaram a um limite de achar isso, de achar aquilo. Então, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir também o que as outras pessoas pensam. Né? Então, a gente ouve tanta coisa por aí, se a gente não se embasar em artigo científico, se a gente não ter uma opinião formada, a gente sempre vai no achismo. A gente sempre vai com a Maria, vai com as outras. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, para a gente não cair, né, no igual para todo mundo. Então, eu penso, enquanto pesquisadora, enquanto professora, eu penso que quando você tira uma moral
de um conto de fadas, de uma fábula, desculpa, a gente descaracteriza essa fábula. Agora, como eu falei para vocês, a forma que eu vou trabalhar isso com os meus alunos é o que muda. A forma que eu vou mostrar isso, porque pensem bem, eu contava essa história da cigarra e da formiga para minha filha, quando criança. E agora ela está fazendo cursinho, estudando das 7 da manhã às 7 horas da noite. E eu disse para ela assim, você lembra da fábula da cigarra e da formiga? Nem tudo é só prazer, a gente tem que ter um sacrifício na vida. A gente precisa abrir mão de um monte de coisa para poder alcançar o objetivo. Né? A formiga, ela abre mão de ficar lá no bem bom, curtindo o sol, a natureza, para poder se ter alimento durante o inverno. Foi uma escolha dela. A vida é feita de escolhas. Né? Olha só, vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Vamos trazer essa história para a nossa vivência. Está difícil para todo mundo. Todo mundo está preso dentro de casa, tendo que se comunicar dessa forma, ou tendo que sair rapidamente e voltar. Mas quantos jovens, né, estão passando por cima disso e estão indo em busca do prazer? Deixa a vida me levar. Né? E isso tem grandes consequências. Então, eu, mais uma vez, afirmo, eu trabalho com as fábulas usando a moral. Agora, a forma que você vai empregar isso com a criança, né, é claro que quando você conta num espetáculo, seja um espetáculo só de fábulas, as fábulas são narrativas muito curtas, é difícil alguém usar uma fábula para um espetáculo. Você faz uma junção e ali você não tem tempo de trabalhar. Agora, quando você traz esse como texto literário, como gênero literário para as crianças, você tem que falar sobre a moral. Né? Porque senão perde um pouco essa característica. Mais alguém? Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Ficou claro? Ficou. É isso mesmo. Tá? Tá. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Por favor, em relação ao conto de fada, às fábulas? Hein? Não? Então, assim, a gente, no próximo encontro, vai se aprofundar mais nos contos de boca, nos contos tradicionais, e eu vou aproveitar e vou terminar essa nossa oficina de hoje com uma fábula. E eu gostaria que vocês, como tarefa de casa, e Nilson, amei a tua história. Amei, eu acho que é isso aí. As pessoas que trouxeram histórias da família, é isso que eu queria, que vocês se abrissem nesse olhar, né? Mergulhassem para dentro de si, trouxessem essas histórias. Eu acho que é por aí que a gente se constitui enquanto narrador. Os que trouxeram outras histórias, também gostei muito. Esses contos com música, contos de mão, eu vou trazendo para vocês durante as oficinas. Então, eu vou passar para vocês algumas histórias cantadas e histórias que a gente usa gestos. Tá? A gente vai falar ainda sobre isso. Eu já vou agradecendo. Deixa eu ver aqui. Eu quero trazer para vocês uma fábula que eu gosto muito. Deixa eu ver se está aqui, ó. Achei. Eu vou trazer para vocês a Assembleia dos Ratos. Alguém conhece essa fábula? Hein? Conhecem? Podem abrir o áudio, gente. Conhece, Rosmeire? Conhece? Conheço.
Sim. Já Sim. contamos. Sim. Sim. Meu nome é Alice, eu sou a filha da mamãe. Ai, a filha da mamãe, como é que é seu nome, princesa? Alice. Alice! Você veio do País das Maravilhas, Alice? Não, eu nasci. Ah, você nasceu! Ótimo! Eu também nasci! Que bom que a gente nasceu, não é mesmo? Eu não estou te vendo, eu queria te ver, Alice. Ela tá falando com você. A sua mãe está com a câmera aberta? Sim, estamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo te ver. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que está a Alice. Ai, olha, Alice! Que linda que você é! Quantos anos você tem, Alice? 6, fala. 6 anos? 6. Então eu vou contar uma história para você, hoje especialmente para você, tá bom, Alice? Tá bom, diz pra ela. Tá bom. Tá bom, adorei, viu? Apareça mais vezes, tá? Aparecer mais vezes? Eu chamei a história chegou. Chamei a história chegou. Chamei a história chegou. Certa vez, os ratos se reuniram em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava ali na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma enorme ratazana, esperta, teve uma ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviríamos o sino e fugiríamos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem. Agora só resta escolher quem dentre nós irá amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos, meus amores, os ratos foram saindo de fininho, com a desculpa mais esfarrapada. Eu não sei dar laços. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou mais ninguém. E bendito e louvado, este conto acabado. Moral da história: falar é fácil. Fazer, meus amores, fazer é que são outras coisas, ou que são elas. Pessoal, muito obrigada. Então, assim, não esqueçam de enviar lá no grupo. Quem ainda não está no grupo, pelo e-mail de vocês tem o link. Contem uma fábula do jeitinho que vocês querem contar, costumam contar, contam para os seus filhos. Andréia, posso fazer uma mediação de leitura? Posso ler uma fábula? Podem ler uma fábula. Se tiverem um livro que tenha fábula, leiam, né? Peçam para alguém filmar ou coloquem o celular numa posição que vocês consigam filmar e me mandem. E, assim, se vocês quiserem o feedback em relação a como é que vocês estão, André, você viu, o que você acha? Você acha que eu preciso melhorar aqui? Qual é o teu olhar? Porque a gente, quando está envolvido, eu adoro o olhar do outro, né? Eu preciso do olhar do outro. Então, eu sempre peço, inclusive a Mary está aqui. Mary, um beijo. A Mary é minha comadre, que também faz parte da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, eu falei nela ontem. E a gente acaba se avaliando, porque é bom, é saudável. Quando você quer o bem do outro, não é uma crítica,
A gente quer que vocês se descubram enquanto narradores. É o que eu falei, o que eu falo aqui não é uma verdade fechada, né? É o que serve para mim, pode não servir para você. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, um beijo no coração de vocês. Andréia, muito obrigada. Oi. Pode falar rapidinho? Ah, não precisa ser rapidinho. Pode demorar sem problema. Não, tá. É porque você falou aí de mandar a fábula. Eu gravei algumas fábulas, porque, como eu coloquei lá no vídeo, eu sou professora de educação infantil, então eu fiz um canal no YouTube para poder mandar os vídeos para a escola. Então, tem algumas fábulas que eu contei lá. Eu tenho ela no Google Drive e tenho no canal. Posso colocar lá no grupo? No grupo? Pode. Pessoal, mais fácil. E assim, isso que você falou de consultar, eu tenho um irmão que é pedagogo, eu sou pedagoga também, mas todo vídeo que eu faço, eu mando para ele e pergunto, e aí, o que você achou? Não é? Antes de publicar, me dá a sua opinião, o que você acha? Ele, não, melhor isso aqui, e é isso mesmo, né? Porque... Eu acho que é assim que a gente se ajuda, sabe? Então, mas, não, eu não gostei. Pessoal, não é uma crítica, sabe? Não é uma crítica. Como eu avaliei, né, essa minha aluna, quando ela começava, eu vou contar uma historinha, e ela publicava isso, quer dizer, ela não estava lidando só com crianças pequenas. Eu não preciso diminuir para poder crescer, né? Eu não preciso, eu vou contar uma historinha, sabe? Não, eu vou contar uma história curta para vocês, seja em sala de aula ou numa apresentação. E ela não se dava conta. Aquilo já estava, né, tão inserido nela, que para ela era natural. Então, quando ela começou, a partir desse meu olhar, que eu, né, dei uma sugestão, é uma sugestão. Eu trouxe essa sugestão e esse novo olhar, ela não, sabe, ela disse, e agora eu vou apagar tudo, eu não quero mais aquilo lá. Eu disse, não, deixa lá, porque isso é legal, é o teu crescimento enquanto narrador, né? E eu fui perceber, ela disse, Andréia, desde o primeiro vídeo eu falo historinhas, né? Então, a gente acaba cometendo isso sem perceber, tá bom? Então, é isso mesmo, é muito bom esse olhar de quem está fora, né? E um olhar, às vezes, assim, olha, não gostei disso, não gostei daquilo. A gente não tem que imitar ninguém. Quando a gente se descobre quanto narrador, com o teu jeito, com os transjeitos que tu traz, é muito legal, né? E só tem que dar certo, tá bom, pessoal? Então, assim, se alguém já tem algum vídeo, né, contando uma fábula gravado, mande para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, o nosso próximo encontro é no sábado, às 16h30, às 17h30, e no domingo, tá? Então, eu ainda vou trazer histórias cantadas para vocês, e a gente vai trabalhando. Um beijo no coração, bom domingo, bom final de domingo para vocês. Amei ver vocês novamente, encontrar. Eu ainda não consegui avaliar e olhar com calma todos os vídeos, porque ontem, quando eu saí daqui, eu pensei assim, não, eles já estão no pique e já vão logo mandar. E eu fiquei esperando lá, né? Ontem, e nada. Eu disse, meu Deus, e como a minha vida, né, toda, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, então eu só dei uma olhada por cima, e agora eu vou olhar com calma, hoje à noite já que me mandaram. Então, assim, não tem desculpa, tá, gente? Vocês vão ter, olha, uma semana, mas, por favor, não deixem para me mandar os vídeos no sábado, que eu quero ver se eu vejo no máximo sexta-feira à noite, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, e até sábado que vem. Valeu, pessoal. Tchau.